igreja. Você abre padaria, abre mercado, abre açougue, abre franquia, a igreja se planta. Ela é plantada quando há pessoas naquela região que já estão abrindo o coração para o evangelho, e desse processo orgânico nasce uma igreja. Não pode ser como alguém que aluga um espaço, compra cadeiras, bota som, divulga e vem gente para cá. Isso não é igreja, isso é outra coisa. A igreja sempre nasceu assim, né? Desde a época apostólica, né? As pessoas iam às casas, se convertiam, o grupo ia crescendo, ali nascia uma igreja. Por que plantar mais igrejas? Porque infelizmente, não entendam isso de uma forma negativa que eu vou falar, mas verdadeiramente, nem tudo que parece igreja de fato é igreja. Há muita confusão hoje por aí. Então a gente entendeu a necessidade de espalhar aquilo que a gente queria ser igreja por mais lugares, que mais pessoas tenham coragem. E hoje é uma carência de jovens que se comprometam em ser pastores. Nós tivemos ano passado um evento muito importante. Nós temos um grupo de pastores que caminham junto, que nós chamamos de grupo de pastoreio mútuo, né? Já falei muito sobre isso aqui. Agora, em 2025, estamos entrando no 8º ano desse encontro, que é quinzenal, de pastores que se encontram, vão ter um tempo de comunhão de vários ministérios diferentes. E a gente sempre conversa com esses pastores sobre a importância da relação, mas também a importância de saber o que de fato é ou não é igreja. E nesses nossos encontros, nós entendemos como está escasso a vocação. Então, desse encontro de pastores, nasceu o encontro de juventudes ano passado, talvez quase 300 jovens de diversos ministérios se encontraram ali em Nova Iguaçu, na Igreja Cristã Baluarte, e nós falamos sobre as áreas de influência na sociedade. Nós somos, inclusive, premiados pelo Alex Maroto, que é o nosso prefeito atual, que tem 27 anos apenas, e assumiu o compromisso de ser prefeito de uma cidade. E nós perguntamos, então, no final, depois de falando das áreas de influência na sociedade, que entre elas também tem o Ministério Pastoral, né? E perguntamos sobre cada área, quem tinha um chamado para a área da política, para os negócios, para esporte, para a educação, ciência e tecnologia. E quando perguntamos para pastores, no universo de 300 jovens, só 3 levantaram a mão. Há uma escassez de jovens assumindo o compromisso de serem pastores. Não esse pastor como emprego hoje. Não entendam mal o que eu vou falar, mas é verdade. A igreja é grande, contrata o cara com salário X por mês já. Isso é funcionário. Isso é escravo de luva branca, honestidade. Pastor é aquele que tem um chamado e paga o preço pelo chamado, começa do nada, cuidando de pouca gente, vai cuidando ali, se sacrificando. Isso está cada vez mais escasso, porque as próprias famílias começam a desestimular os seus filhos. Tem que ter um bom emprego, tem que ter um bom salário, lógico que tem que ter um bom emprego, mas nossa garantia não está no nosso emprego, está no Senhor cuidar de nós. Então estão faltando jovens vocacionados. Então quando a gente vê jovens dizer eu quero, aconteceu com o Mike e a Pamela, que estão aqui, que assumiram apoiar lá a Casa de Vida, que também é um envio missionário, de certa forma pastoral, que eles vão cuidar de jovens, na igreja não tem trabalho com jovens ainda. A gente sabe que o Mike e a Pamela têm um chamado pastoral, e vai ter um momento que eles vão também, eu creio nisso, ser enviados e plantar alguma coisa. Eu sinto queimar no coração deles isso também. Está cada vez mais escasso gente que assume. Então, quando o Rodrigo disse, eu quero, estou disposto, eu vou encarar, amém, vamos estar juntos. E o Leandro disse, eu quero estar junto. Foi lindo quando o Leandro falou para o Rodrigo, né? Posso falar uma coisa, deixa eu falar aqui no final demais, mas ele disse, olha, eu quero ser o seu pastor Cláudio, brincou com o Rodrigo, eu quero ser o pastor Cláudio e o pastor Silvano, quero ajudar você. Esse coração de um auxiliar o outro já é um sinal abençoador. Agora, o que nós queremos e cremos é que esses jovens pastores vão cuidar da igreja como igreja, não como negócio. Vão cuidar de pessoas realmente, e vão cuidar de quantos Deus der para eles, se é 30, se é 40, se é 50, não tem que ter resultado, tem que dar performance, é cuidar daqueles que o Senhor confiou. Agora, todo o corpo orgânico e saudável cresce, e vai ter o momento que essa igreja vai crescer. Enquanto esse processo for acontecendo, estão debaixo do nosso cuidado. Quando for enviados, realmente, como igreja, vocês vão saber disso, a igreja de fato nasceu, já é uma igreja, vai ser comunicada a igreja local também aqui, mas mesmo assim, no que dependa de nós, não vão ficar abandonados, vão continuar sendo cuidados e acompanhados até que Deus permita que essa aliança continue. Amém, irmãos? Vamos à palavra? Quero convidar vocês a se colocar em pé, por gentileza. Abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui pela tela. Jeremias capítulo 32, versículos 36 a 44, na Nova Almeida. Achou a Nova Almeida atualizada? Beleza. Jeremias capítulo 32, versículos 36 a 44. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei
de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de ler Tua palavra, que é santa. Quero pedir humildemente, me ajude, Senhor, tanto contexto aqui do que o Senhor deu no meu coração para esse dia, me ajude de forma equilibrada, expor toda a mensagem. O Senhor conhece meu coração, sabe da minha ansiedade, da minha vontade de comunicar tudo ao mesmo tempo, e por isso mesmo, pela minha dicção ruim, pela minha pressa de pensamento, muitas vezes acelero na fala. Me ajude a não acelerar minha fala hoje, para que possamos entender claramente o que o Senhor colocou para nós nessa manhã. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Pode sentar, meu irmão. Quem caminha conosco há mais tempo já sabe que nossa igreja tem uma tradição de começar o ano com o que nós chamamos de uma sentença profética, ou, se você preferir, o tema daquele ano. Ano passado, a nossa sentença, o nosso tema foi Evangelho puro e simples. E durante todo o ano, nos declinamos, repousamos sobre o chamado Sermão do Monte, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E durante todo o ano pensamos nesse Evangelho. O que Deus deu para nós esse ano é um desafio de agora encarnar esse Evangelho puro e simples. E eu vou explicar por que encarnar esse Evangelho. Quando nós, como nossa célula pastoral se encontra todo ano para orar sobre a direção de Deus para o ano seguinte, nós não tínhamos um tema específico, e numa conversa que tivemos nas nossas células, se não me falha a memória, em novembro, nós decidimos orar buscando a direção de Deus. Naquela semana mesmo, o Senhor me dirigiu esse texto em oração na minha casa. E no meio desse texto, essa frase que está aqui no versículo 39, que diz: eu lhes darei um só coração e um só caminho, me saltou. As letras ganharam cor praticamente nos meus olhos, ganharam brilho, não de forma metafísica ou sobrenatural, você entende? Eu tive a sensação de que elas ganharam uma força, mas não estou espiritualizando de uma aura do céu, não. A sensação que eu tive é que essas duas palavras ganharam cor, né? Ganharam brilho. Deus está falando algo sobre um só coração e um só caminho. Em outras versões, um só pensamento, uma só conduta. Mas um só coração, um só caminho, essa expressão na Nova Almeida atualizada, eu achei bem interessante. Por que eu digo que isso é encarnar o Evangelho? Porque todo o Evangelho trabalha nisso, na ideia da unidade, onde as pessoas vão caminhar em um só coração, em um só caminho. Para que nós possamos caminhar em um só coração e em um só caminho, vai requerer muito esforço nosso. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, o esforço pela unidade é um esforço, é um empenho para que possamos caminhar juntos. Porque somos pessoas diferentes,
temos hábitos diferentes, temos gostos diferentes, temos temperamentos diferentes. Muitas vezes vamos arranhar um ao outro, às vezes até fazendo as coisas para Deus, vamos arranhar um ao outro nesse desgaste, como diz Salomão no seu livro, como ferro ao ferro afia, um irmão ao outro irmão, né? Então afiar, ou como diz no Nordeste, o amolar, né? Amolar a faca e afiar. Então é que você amola o seu irmão mesmo, e ele também te amola. E nesse processo de um afiar o outro, os dois crescem. Portanto, um só coração, um só caminho, é a sentença que Deus deu para nós nesse ano. Mas eu gostaria de hoje contextualizar da onde saiu a expressão um só coração, um só caminho, do que o profeta Jeremias está falando. O capítulo 32 de Jeremias é um capítulo muito lindo. Eu creio que esse texto, que vai ser usado como base para a palavra profética de 2025, ele traz primeiro uma palavra específica para Israel, como sempre acontecia. Tem uma palavra profética. Na verdade, a nação de Israel está sofrendo, primeiro na mão dos assírios, que era o grande império daquela época. Se você olhar o mapa, é fácil perceber, embora a nação de Israel, nos tempos dos reis de Israel, né? Nos tempos dos profetas, dos reis de Israel, é maior do que o Estado de Israel hoje, ocupa uma área maior. Mas mesmo ocupando uma área maior que é o Estado de Israel hoje, era muito pequena diante dos grandes impérios que havia em volta. Era um povo antigamente nômade, morando principalmente em montanhas, mas num lugar cercado por grandes impérios, né? E os grandes impérios estavam mais na Caldeia. Então teve lá os fenícios, durante muito tempo os assírios, né, foram os grandes imperadores daquela época, e agora a Assíria começa a cair para a Babilônia. E a Babilônia começa a tomar o poder dessa região. E naquele tempo não tinha nenhuma organização intercontinental entre países que tentasse, pelo menos, nivelar as discussões bélicas, né, as guerras. Então, os mais fortes dominavam sobre os mais fracos e pronto. Então, Israel, como era uma nação pequena, cercada de grandes nações, muitas vezes sofreu invasões. Porém, o que a Bíblia relata é que todas as vezes que Israel sofreu invasões, foi também consequência dos seus pecados, porque Deus cuidava de Israel, como sempre cuidou. Então, nesse momento, a Babilônia começa a ser o grande império. E nesse período histórico que Jeremias escreve essa parte do livro, está acontecendo o chamado estado de sítio, né? O exército da Babilônia cercou Jerusalém, que é a capital do reino de Judá. Ele cerca Jerusalém, a cidade é murada, ele cerca essa cidade com seus exércitos. Qual é a ideia do cerco? Né, do estado de sítio, é enfraquecendo o ânimo do povo que está cercado. Então você cerca com um exército poderosíssimo, ninguém pode entrar, ninguém pode sair. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, vão começar a acabar os recursos, água potável, alimento, vai começar a acabar o ânimo do povo. Aquele povo que está cercado não se sente competente o bastante para enfrentar o exército maior e vai morrendo o seu ânimo, até que uma hora esse povo mais forte invade de vez e destrói completamente o povo que está sendo invadido. É durante esse período que Jeremias escreve o capítulo 32. As profecias, elas têm o momento factual, o fato do que estava acontecendo, mas como qualquer texto bíblico, é necessário exegese, hermenêutica, para você perceber o que há de subjetivo, o que há de mensagem trazida para o nosso tempo. E aqui eu quero primeiro pensar que esse texto bíblico que Deus deu a mim, quando eu orei pensando no tema para esse ano, tem tudo a ver com nossa igreja local e com a nossa região também. Estou falando de Mesquita, de Rocha Sobrinho, onde estamos plantados como igreja. Muitos dos detalhes citados pelo profeta me fizeram pensar na nossa região aqui, especificamente. Mas, evidentemente, essa não é uma palavra apenas para a igreja, comunidade evangélica de Mesquita, e também não é apenas para Rocha Sobrinho. É para a igreja desse tempo, para o momento que estamos enfrentando. Amém? Mas é importante entender esse contexto que está acontecendo com Jeremias. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam? Amém? A gente vai tentar entrar um pouco no capítulo 32 para entender isso melhor. Bem, Jerusalém estava cercada, como nós falamos, pelo exército da Babilônia, e havia um fato que no capítulo 32, no começo do capítulo, um detalhe é colocado. Fala que Jerusalém estava cercada pelo exército babilônico, que Jeremias, o profeta principal da nação, estava preso no palácio real. Estava encarcerado no pátio do palácio real. Então, qual o símbolo aqui, gente?
E por que estava encarcerado? Porque o rei não queria ouvir as palavras de Jeremias. O rei queria ouvir palavras boas. O rei contratava profetas que dissessem para ele: haverá paz, podem enfrentar a Babilônia, vocês vão vencer, Deus está contigo. O rei queria ouvir essa palavra, chamava Jeremias, e quando Jeremias trazia a palavra real, ó, Deus está cobrando do povo um conserto. Nós estamos em pecado, nós vamos ser levados cativos, a Babilônia vai dominar essa cidade. Ele não queria ouvir essa palavra, até que ele aprisiona Jeremias dentro do pátio, no pátio, dentro do palácio real. Isso é muito simbólico. O que Deus está falando para nós aqui de forma metafórica, gente? Babilônia é um povo que existiu, né? Na região onde seria hoje o sul do Iraque. Mas a Babilônia tem uma representação. Quando você estuda geografia bíblica, principalmente veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, você precisa entender o que cada povo simboliza. A Babilônia simboliza ostentação, primeiro. Quem já ouviu falar certamente a expressão do jardim suspenso da Babilônia, né? Babilônia era uma cidade-estado, cidade-império. As cidades-impérios eram cercadas por muralhas. Quanto mais imponente fosse a muralha, mais respeito ela causava aos seus prováveis invasores. Então as muralhas da Babilônia, os muros da Babilônia eram ostentosos demais. Tinham jardins nas muralhas, suspensos. Pessoas moravam nas muralhas. Eram muros imponentes. Mas Babilônia também era um símbolo de luxúria. Por exemplo, quando o povo de Israel invade Jericó, e Deus fala para não levar nada daquela cidade, Acã leva com ele uma capa babilônica. Porque as capas produzidas na Babilônia eram de muita vaidade, muito bonitas, tecidos raros, com muitas cores, simbolizando a luxúria e a beleza daquele lugar. Então a Babilônia, simbolicamente, é um sistema de luxúria, de ostentação, de comércio, de arrogância, de orgulho, de egoísmo. A Babilônia está cercando nossos filhos hoje. A Babilônia está cercando nossos filhos hoje. Eu estou assustado como os nossos adolescentes e meninos estão cada vez mais dominados pela filosofia babilônica. Há um cerco, há um sítio, a igreja está cercada e não percebe às vezes que a Babilônia consegue infiltrar dentro de nós o seu modelo. O pior, nossos profetas também estão encarcerados, porque estão dispostos a falar apenas o que o rei quer ouvir. Estamos cada vez mais buscando palavras que agradem o nosso coração. Nós perdemos a autoridade profética. Porque o espírito babilônico é do comércio, como a Carla citou aqui. É do direito. E nós estamos sendo essa igreja. Como eu já falei aqui até a semana passada, eu estou há 47 anos caminhando na igreja, desde meus 11 anos de idade. Mas eu poucas vezes vi uma igreja tão egoísta, egocêntrica, babilônica, como estamos vendo hoje em dia. E acho que o período da pandemia revelou o que havia de pior em nós. Onde a igreja ficou brigando pelo direito de abrir o templo. Quando pessoas morriam, uma doença gravíssima, nós preferimos ficar brigando ideologia política do que perceber que o nosso papel como igreja era acolher as pessoas em amor, mesmo que não pudesse abrir nossos templos. Porque a igreja não está no templo. O templo é apenas o lugar do encontro. A igreja é a igreja quando você está negociando no seu trabalho, andando com as pessoas no dia a dia. Ali era para ser a igreja que acolhia as pessoas, mas nós preferimos brigar pelo nosso direito. E cada vez mais nosso discurso é um discurso para agradar o espírito babilônico. E os profetas, como Jeremias, estão encarcerados. É um tempo muito pesado. Os palácios reais, influenciados e cercados pela Babilônia, estão comprando os nossos profetas. Comprando literalmente, porque os cachês, chamados entre aspas de ofertas, são cada vez mais altos. E nós pagamos esse cachê, porque nós também somos Babilônia. Nós também queremos espetáculo. Nós também queremos o show e pagamos por esse show. Isso é muito sério. Agora,
Israel está nesse estado, e essa era a voz que Deus dava a Jeremias, em consequências dos seus pecados. Nós estamos estupefatos, boquiabertos, apavorados com o que está acontecendo com os adolescentes e jovens cristãos, com os nossos filhos, porque eles deveriam ser os profetas. Não é isso que está lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro repete o profeta Joel: nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Os profetas são jovens. Por que os jovens não querem mais assumir compromisso com o ministério pastoral? Que estão cansados de verem reis em cima dos púlpitos reinando no lugar de ser um profeta. Eles cansaram disso. Estão sendo seduzidos pela Babilônia. Esses dias parei para ver com a Patrícia uma série mais uma vez, fiquei apavorado com as séries cada vez mais apontam uma adolescência e uma juventude totalmente perdida e corrompida. No consultório, como psicólogo, tanto eu quanto a Patrícia, é triste ver a quantidade de jovens cristãos totalmente perdidos, que vão aos cultos aos domingos, botam uma bela capa babilônica, se emocionam e choram, mas têm uma vida de acordo com o modelo babilônico de segunda a sábado. Por quê? Porque os profetas estão encarcerados. Mas o profeta Jeremias revela claramente onde estavam os pecados que geraram aquele cerco da Babilônia sobre Israel. E eu espero que nós peguemos esse texto agora e possamos trazer para nós. Será que não somos também responsáveis hoje pelo que está havendo com os nossos filhos dominados pela Babilônia? No versículo 30 do capítulo 32, pode colocar aí, Corina: porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram que é mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Tudo o que os filhos de Israel fizeram foi provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Fizemos mal aos olhos do Senhor desde a nossa mocidade. Nós, toda vez que tocamos em pontos assim, a primeira resposta que eu recebo, no pretexto de sua mensagem sobre graça, mas na verdade sendo aquilo que a teologia chama de hipergraça, ou graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer, é a seguinte: isso é a lei, isso é Antigo Testamento. Parece, na mente das pessoas, que Deus é esquizofrênico. Que no Antigo Testamento ele era o velhinho mau e ranzinza, e no Novo Testamento virou um pateta que a gente pode brincar com ele. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Evidentemente, a graça nos revelou que não é por obras que somos salvos. Amém, gente? Mas Deus não perdeu o seu caráter de santidade, gente. Muitos de nós adultos hoje, desde a nossa mocidade, vivemos uma vida de pecado dentro da casa do Senhor. E nossos filhos estão pagando um preço agora. Versículo 32. Por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira, eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Então, os reis, que são os pastores, estão pecando, as autoridades ou príncipes, que são os líderes, os sacerdotes, que são os intercessores, e os profetas e todo o povo estão pecando. Satanás, a Babilônia, está rindo de nós. E o pior que eu tenho consciência disso também, alimento essa galhofa com o Evangelho através das redes sociais. As diversas páginas de redes sociais que zombam de nós. Por quê? Porque nós estamos expondo as vísceras podres de uma igreja que está brincando com o Evangelho. Não só o povo, mas os reis, as autoridades, os sacerdotes e os profetas. Já há algum tempo. Já há algum tempo a igreja brasileira está brincando com pastores que de fato viraram reis. Com líderes que assumem liderança na igreja, mas têm uma vida totalmente longe do Evangelho. E não sentem nem coragem de vergonha por causa disso. Todos temos pecado.
O versículo 33, só a primeira frase, diz assim: eles me viraram as costas e não o rosto. Olha que coisa forte. O Senhor falou, não foi só que eles viraram o rosto, viraram as costas. É um total desprezo à palavra do Senhor. Nós estamos virando as costas para o que Deus fala. Não está aqui diante de você um julgador, fique em paz, não estou julgando você. Quero repetir mais uma vez, aqui é um pecador entre pecadores. Provavelmente o pior pecador desse auditório esteja com o microfone na mão. Não é disso que eu estou falando. Mas estou dizendo da total desprezo à palavra do Senhor, à sua repreensão. Estamos virando as costas, ignorando. Depois ele continua no versículo 33. Viraram as costas, não o rosto, e embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receber advertência. Então não faltou advertência. Não faltou esforço do Senhor para nos trazer a palavra. Sim, é verdade que há muito lixo espalhado na rede social. É verdade que há muita gente pregando o que não é evangelho. É verdade que há muitos pastores travestidos de coach ou vice-versa. É verdade que há muitos ensinos equivocados sobre a graça, que fazem a pessoa confundir a graça, como diz o apóstolo Judas, com libertinagem. É fato que há muita gente mercantilizando o evangelho, que há falsos profetas, mas há muita coisa boa sendo dita também. Há muita gente de Deus falando nas redes sociais. Há muita gente pregando o evangelho autêntico. Eu vejo admirado com as pessoas que estão brigando pelo sistema corrompido, mas estão dentro dele. E as igrejas sérias são abandonadas. Há pastores honestos, à míngua, passando necessidade, porque as pessoas não querem ouvi-los. Mas alimentamos esse sistema porque nos agrada também. Porque estamos virando as costas, mesmo o Senhor continuando falando conosco. Não está faltando palavra de Deus, gente. Não está faltando o ensino do Evangelho. Está faltando olharmos para Ele. Alguém entende isso aqui? Pode dizer amém? O amém aqui não quer dizer assim seja, mas amém é o que eu estou dizendo. Eu concordando que, de fato, nós estamos realmente escolhendo ouvir lixo. É escolha nossa. Porque nos agrada ouvir palavras agradáveis. Nos agrada investir nesse sistema. Ainda no versículo 33, ele continua. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receber advertência. E no 34 ele fala, pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome para o profanarem. Deixa eu fazer um recorte histórico aqui. Jeremias está falando do templo, literalmente, em Jerusalém, que foi construído para isso. Lembrando que até que Deus fizesse carne e habitasse entre nós, até o que o Novo Testamento chama da plenitude dos tempos, durante, digamos assim, a dispensação do Pai na Trindade, não do Filho, nesse momento, a revelação não era plena. O homem havia pecado e se afastado de Deus. Deus não criou um sistema religioso. Deus criou uma relação. Deus não é evangélico, nem católico, nem judaico. Deus é o Pai da humanidade. Porém, o homem se afastou dele. E quando o homem se afasta, a lei vem apenas para mostrar o quão distante o homem foi. Então, a lei, de forma pálida, tentava revelar o nosso pecado. E o templo era uma forma de apontar para o homem o quão distante ele foi. Por isso, tinha toda a repartição do pátio, onde todos tinham acesso, do santuário, onde os sacerdotes tinham acesso, do santo dos santos, ou do santíssimo lugar, separado do santuário por um espesso véu do templo, onde o sumo sacerdote tinha acesso uma vez por ano, e ali ficava a Arca da Aliança, que simbolizava o concerto de Deus com o seu povo. Era uma figura de quão longe o homem foi. Por isso, quando Jesus morre na cruz, a primeira coisa que ele faz é rasgar o véu do templo, para dizer não há mais separação. Porém, era necessário, naquele momento, revelar isso. E o templo,
que era o lugar da adoração, simbolizava essa relação. E naquele lugar do símbolo da relação, Deus diz: vocês profanaram. Vocês colocaram sujeira lá dentro. Repete o texto, por favor, versículo 34, por favor, Corina. Então ele fala: puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome, para o profanarem. O templo simbolizava o que hoje é a igreja. E o que é a igreja? Não é esse prédio, pelo amor de Deus, a igreja somos nós. O templo apontava, ali é o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Deus está em todos os lugares, gente. Mas a sua glória se manifestava no templo. Aonde a glória de Deus se manifesta hoje? Na igreja. O que é a igreja? O encontro da família de Deus. Quando a família de Deus se encontra, ali a glória de Deus se manifesta. Ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então o templo que foi feito em nome do Senhor, agora é o nosso encontro. O nosso encontro em nome dele é o templo. Pode ser embaixo de uma árvore, dentro de um terraço. Pode ser numa sala de apartamento, pode ser numa favela, pode ser num palácio, pode ser num sítio, ou dentro de um prédio como esse. Quando a família se encontra em nome dele, ali é o templo dele. Você entende isso? Está claro, irmãos? Amém? Ali em nome dele ele vai revelar a sua glória. Porém ele fala: vocês trocaram isso pela sujeira de vocês e profanaram. Não é o que estamos fazendo hoje, gente. Transformando nossos cultos em espetáculos, em shows pagos e caros, em comércio, em tentar negociar com Deus através de barganha, como se Deus fosse um velho carente de adoração e que precisasse ser adorado. Deus tem uns anjos para adorá-lo, gente. E agora a gente começa a buscar culto bom o tempo inteiro, como diz nosso amigo Paulo Borges Júnior: quem precisa de culto bom é crente ruim. Eu não vou mais para aquela igreja, culto lá não é bom. O que é um culto bom, gente? A música não é muito boa. Tudo bem, você pode criar uma música boa, o culto bom é você que oferece, na sua relação. Mas por que isso foi gerado? Porque nós profanamos isso. Tiramos a simplicidade da família de Deus para um grande espetáculo que é caro e profanado. E aí não importa se o cara que canta lá na frente é um adúltero, é um abusador. Pouco importa se o cara que prega lá na frente tem uma vida dupla, ele fala muito bem, ele atrai pessoas, ele lota o espaço. Pouco importa se o político que diz que é cristão tem uma vida promíscua e pecadora. Não importa, desde que isso traga resultado. Porque esse é o espírito da Babilônia, que depois assume o nome de Roma, que é o mesmo espírito de Roma. Nós profanamos o templo do Senhor, nós profanamos o templo do Senhor com as nossas sujeiras, com nossos espetáculos e shows, que Deus tem nojo deles. Versículo 35, na parte A. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do Ben-Hinom, para queimarem seus filhos e suas filhas em sacrifício a Moloque. O povo de Israel, além de, dentro do templo deles, colocar outros deuses, eles agora estavam oferecendo um sacrifício a Baal, e Baal tinha uma divindade chamada Moloque, onde crianças eram queimadas nesse altar. Era uma imagem grande, vazada por dentro, com fogo, onde crianças eram jogadas para serem queimadas. Israel chegou a fazer isso. É terrível, não é isso? Pensa na cena de uma criança sendo jogada para queimar. Não é terrível essa cena? O que você acha que é colocar um celular na mão de uma criança de 2 anos de idade? 3 anos de idade? 4 anos de idade. O que você acha que é deixar uma criança 5 horas por noite jogando no videogame? É o quê? Moloque. Estamos queimando a geração. Nossos filhos nós estamos criando uma geração de crianças com transtornos terríveis, não sabemos por quê. E depois falamos em nome de Deus. E achamos que a resposta é pagar uma escola cara para criança, uma escola cristã. Nada contra a escola cristã, é maravilhoso, mas nem todo crente pode pagar 5 mil, 3 mil, 4 mil, 2.500 por mês de escola. Mas todo crente pode sentar com seu filho e ensinar a Bíblia para ele. Moloque assumiu uma forma mais condensada. Está assustador a quantidade de crianças com acesso à pornografia, viciadas em pornografia. Ah, mas é só o YouTube Kids. Tá, as propagandas entorias, só ele linkar que ele abre a pornografia. Infelizmente, nem assusta mais que alguns deles já sabem até o que é isso. Infelizmente.
Nós matamos a pureza das nossas crianças. Uma criança de 12 anos hoje, que não é pegador, é visto como bobo. Uma menina de 13 anos que brinca de boneca é vista como retardada mental. O que fizemos com as nossas crianças, gente? O que fizemos com as nossas crianças? Ficamos apavorados que alguém jogava a criança no fogo. Isso é pior do que isso. Estamos matando nossa infância. Depois pagamos escolas caras e terapia cara. Um sistema babilônico, alimentado por Mamon, faz com que as mães não tenham tempo para os seus filhos, nem os pais tenham tempo para os seus filhos, com o argumento, tem que trabalhar cada vez mais para dar melhores escolas para os seus filhos, melhores brinquedos para os seus filhos, nem um brinquedo mais caro, nem um passeio na Disney, nem a escola mais cara, substitui o tempo de um pai e uma mãe com o seu filho. Eu sei que é mais fácil colocar a criança dentro de Moloque, porque dá trabalho ficar brincando com criança, né? Criança dá trabalho. Criança, tem hora que cansa a gente. Quer brincar o tempo inteiro, quer gastar energia. E você quer hoje chegar em casa cansado desse trabalho afatigante que vivemos e deitar na TV, assistir TV em paz. Então, se a criança ficar com o celular até tarde, beleza, está quietinho, está limpo, está show de bola. E aí, nossas crianças, cada vez mais cedo, estão tomando Rivotril. Qual outro remédio estão tomando muito agora? Oi? Esqueci o nome de um remédio que estão... Ritalina, Rivotril. Não estou julgando você que seu filho tem que tomar. Por favor, não entenda... De verdade, me perdoe. Não quero julgar você que é pai, porque meu filho já tem 30 anos de idade. É muito fácil falar isso agora. Eu não eduquei um filho nessa fase. Lógico, meu filho teve os desafios dele, que eram as lan houses, que eu tinha que evitar, os videogames, que já foi dado primeiro para ele com, acho, 14 anos, foi 13 anos, o primeiro videogame, não lembro agora. Sim, a gente tentou fazer o que pôde, mas eu sei que agora é mais desafiador, não quero julgar você. Porque eles não têm em casa, mas tem na escola o acesso a isso. Eu sei que é difícil, mas, irmãos, em nome de Jesus, se a gente lavar as mãos e falar, não tem o que fazer, a gente está entregando nossos filhos a Moloque. Estamos matando nossos filhos nos abortos por qualquer coisa. Também não quero tratar esse assunto com vulgaridade. Eu sei que é um assunto tenso. Mas não pode transar à vontade e depois só abortar e pronto. Tive acesso a uma informação que me apavorou de uma pessoa da saúde, que tem jovens fazendo esterectomia com, sei lá, 18, 19 anos. Oi? 20 e poucos anos. Sem nenhuma necessidade, só porque não querem mais gerar filhos. Está aumentando absurdamente o número de mulheres inférteis. E muitas vezes não tem nenhum quadro clínico para explicar isso. Porque esse sacrifício a Moloque começou lá atrás. Quando pais crentes maltratavam seus filhos, vinham para a igreja e foram matando o desejo de gerar filhos. Quando homens machistas e crentes massacravam suas esposas, que tinham 3, 4, 5 filhos, dizendo que elas são empregadas dentro de casa, e essa mulher passou a gerar nos seus filhos o medo de serem pais e mães. Moloque continua queimando nossos filhos, e nós ficamos apavorados em saber que alguém jogava o filho na fogueira. Isso aqui que eu estou falando, gente, é de comportamento de pessoas chamadas evangélicas. Por que o país está como está? Porque mensagens como essas não são muito agradáveis. E muitas vezes eu brigo comigo mesmo, porque eu tenho uma alma evangelística. Eu gosto de evangelizar, estava falando sobre isso mais cedo ali. A minha luta para não ser pastor é porque eu queria só falar do amor de Deus o tempo inteiro. Eu amo falar do amor dele. Mas Deus me fez pastor. Você não vem para cá para sair daqui mais leve. Você vem para sair daqui com um peso de responsabilidade. Sai mais leve quando vai num show, encher a cara de alegria. Também não quero deprimir você, mas tem que sair daqui com algum peso, em nome de Jesus. Nosso culto não pode ser um culto babilônico. A gente festeja, dança, canta, se alegra e passa a semana inteira em pecado. Nós precisamos sair daqui pelo menos com peso. Eu tenho que ter consciência, se eu não mudar minha postura, eu estou matando a próxima geração. Como Israel fez. Porque a Babilônia está nos cercando. A Babilônia já está nos cercando há algum tempo, irmãos. Embora houvesse toda essa
sentença dura de Deus, há uma promessa vinda pelo profeta Jeremias. Todos concordam até aqui que o que eu falei faz algum sentido para você? Amém? Mas é uma promessa. E essa promessa eu creio que se aplica a nós também aqui hoje. Eu não pedi para marcar, desculpa Corina, mas eu queria que você abrisse agora aqui do 6 ao 15 do capítulo 32 ainda de Jeremias, na NAA, Nova Almeida Atualizada. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Primeiro passo, antes de colocar o texto, tá? Só um minutinho, tá? Só separa aí, daqui a pouco você põe, tá, Corina? Corina e Vitória estão na frente ou é Bianca? Bianquinha, tá. Quantos creem, primeiro, quantos entendem, honestamente, que o caos que o nosso país vive, que a nossa região vive, também há uma responsabilidade nossa como igreja, nós não somos os únicos responsáveis, mas é uma responsabilidade nossa como igreja, por sufocar os profetas, por profanar o culto, por ter vida de pecado, e por sacrificar os nossos filhos. Quantos entendem de verdade que há responsabilidades nossas para o caos que está essa nação? Quantos entendem isso? Agora, quantos creem, vocês viram o texto que eu li, o texto inicial foi um texto de promessa, lembra disso? Quantos creem que essas promessas de Deus podem se cumprir? Eu creio. E deixa eu ser muito honesto com você, muito honesto. Eu sou uma pessoa que tem uma inteligência razoável, uma consciência de vida razoável. Eu não sou iludido, não estou aqui fantasiando para você um evangelho de utopia. Esse mundo é injusto mesmo, a vida é dura. Já falei várias vezes as crises que eu enfrento, como o caso da Maria Clara. Tem coisas que só a eternidade eu vou entender. Humanamente falando, a impressão que dá é que não tem mais jeito mesmo. A violência descabida, a corrupção louca desse país maluco, às vezes. As ideologias dominando tudo. Humanamente falando, essa igreja corrompida, com pastores cada vez mais vivendo a vida nababesca, aí, mas sendo as celebridades evangélicas, a impressão que dá é que é queimar energia à toa. É melhor ficar na minha casa, cuidar do meu casamento, da minha esposa, envelhecer juntos, tendo prazer na vida. Porque gastar minha energia com uma coisa que parece que não vai dar nada. Mas eu creio, não pelas circunstâncias desse mundo, eu creio porque é um Deus soberano assentado no trono. Deus não perdeu a sua autoridade. E eu acredito na igreja. Não tem plano B. É desse meio, de tanta dor que veio, que virá também a redenção para esse mundo. Quantos creem nisso, irmãos? Por isso, a primeira coisa a fazer é você encarnar a palavra profética. A palavra que Deus deu para Israel foi: nesse caos todo, haverá prosperidade, haverá segurança, vocês vão, olha o que o Senhor falou para eles, vocês vão comprar propriedades aqui, o que ele está falando? A vida vai seguir o rumo de bênção, mas eu preciso encarnar isso. O que é encarnar? Agora sim, põe Corina, Jeremias 32, do 6 ao 15. Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eis que Anamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você dizendo: compre o meu campo que está em Ananote, pois pela lei a respeito do resgate compete a você comprá-lo. Pausa aí. Ananote está no meio do lugar que a Babilônia está cercando. Então Deus falou para Jeremias: ó, o teu primo vai chegar para te oferecer o campo de Ananote. É para você comprar. Mas como comprar uma terra no lugar que está dominado pela Babilônia? Eu quero ir embora daqui. Nada contra quem quer sair do país, tá? Mas parece que a solução dos crentes é sair do Brasil. Quer dizer, então, que o nosso Deus só nos protege fora do Brasil? Então ele fala: você vai comprar uma terra lá em Ananote. Dá sequência, versículo 8. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Anamel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: Jeremias está preso ainda, tá? Compre o meu campo que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim comprei de Anamel, filho do meu tio, o campo que está em Ananote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança.
Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Anamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pegue essas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas dessa terra. Eu ainda creio na redenção desse país, e eu declaro essa palavra pela fé, e quero envolver minha vida nisso. Porque não adianta ficar sendo crítico, reclamando o tempo inteiro, sem ter uma atitude de fato proativa. O Senhor falou: compra essa terra, Jeremias, num lugar que ninguém quer. Faz a escritura, sela a escritura, pega as testemunhas e coloca no vaso de barro, porque o vaso de barro vai conservar por muito tempo. Talvez demore um tempo, mas a palavra vai se cumprir. Eu não abri mão da esperança de que Deus vai restaurar essa nação para a glória dEle. E vai ser através dos profetas que vão se comprometer. Muitas vezes eu sou tentado pelo diabo a abrir mão de tudo. Para com isso, cara. Vai ver a tua vida. Você está com 58 anos de idade já. Vai curtir com a tua mulher. Você tem direito, já trabalhou muito no Evangelho já. Vai viajar um pouco mais, escrever mais livros. Eu tenho vontade de escrever mais livros. Eu não consigo parar para escrever livros. Tenho vontade de pregar mais fora, fazer mais conferências. Vai fazer. Eu acho que vai chegar o tempo para isso acontecer, inclusive. Mas não agora. Porque eu estou empenhado em Rocha Sobrinho. Não quer dizer que eu não possa pregar em outros lugares, mas não entendo o que é errado ir para outros lugares. Mas eu já tive várias vezes vontade, o convite. Você podia, quem sabe, estar na Barra da Tijuca, ou quem sabe ir para os Estados Unidos. Teve convite para isso, para lá e ser um pastor auxiliar. Mas Deus nos plantou nesse lugar, que era visto como nada, e Deus vai honrar esse lugar, para a glória dEle e por causa da igreja. Mas para isso, faça a sua parte, se comprometa, invista. Jeremias pegou o dinheiro dele e investiu naquele lugar. Qual o seu dinheiro? É o seu tempo no reino de Deus. Jovem, você pode estudar, se formar, mas não abra mão de se envolver com o reino de Deus, com a vida das pessoas. Gaste a sua energia com gente que acha que não vale a pena gastar, que as pessoas falam é perda de tempo. Você vai gastar o seu melhor tesouro, você vai comprar e investir seu tempo na vida de pessoas, se você crê no que eu estou falando aqui hoje. Embora todos afirmem que a cidade já está nas mãos do rei da Babilônia, pela vulnerabilidade, pela doença, há uma promessa do Senhor. Versículo 36 e 37. Repete mais uma vez aí, Corina. O 36 e o 37. Está no texto inicial que nós lemos, tá? Ele fala: agora, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste, eu os congregarei de todas as terras. Eu fiquei pensando exatamente na nossa região aqui, sabe? A região está entregue já na mão do diabo. Pela espada, pela fome e pela peste. Pela violência. É o que graça esse lugar aqui, nosso país, pela fome, pela injustiça social, né? Isso, pela vulnerabilidade social, pela peste, pelas doenças, fruto da miséria. Esse lugar já está entregue. Mas o Senhor fala: eu trarei segurança a esse lugar. Quantos creem nisso, irmãos? Versículo 37 e 38 ele diz: eu os farei voltar a este lugar, parte B, e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ouça isso, irmãos. Preste atenção nisso aqui agora. Por mais que haja todo esse caos, vai haver segurança nesse lugar, sabe por quê? Porque eu vou congregar o meu povo ali. Eles serão o meu povo.
Essa expressão meu povo é muito interessante. É minha família. Vão ter o meu nome. Irmãos, o que vai trazer justiça e paz e segurança para a nossa região não é a beleza do nosso templo. Às vezes até ela traz mais dor. Como dizia Gibran Khalil Gibran, né? Um profeta libanês, um poeta libanês, aliás, Jesus não veio para construirmos templos suntuosos ao lado de casebres miseráveis. Ele veio fazer do homem o templo, do coração do homem o altar. Nada contra um bom templo, mas não é isso que vai... sabe o quê? É se nós fomos conhecidos como povo de Deus, que carrega o nome dele. Família do Cristo. A família do Cristo. Nosso comportamento, nossa postura. Quando as pessoas perceberem que esse povo se congrega aqui, tem um só nome, uma só família, carrega o nome de Deus. Aí isso traz transformação, isso traz segurança. E aí ele diz, no versículo 39, eu lhes darei um só coração e um só caminho. Precisamos caminhar em unidade, irmãos, se quisermos cumprir o propósito do Pai para a nossa região. Quando Jesus orou lá em João 17, nem precisa colocar, não, tá, cara, esse texto, não precisa, João 17, nem precisa colocar. Se quiser colocar, coloca, mas ele ora dizendo o seguinte: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Esse foi o grande pedido de Jesus, lá no Getsêmani, que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. Unidade. Unidade de coração, um só coração. Para que nós possamos ser o povo que se chama pelo nome de Deus, sermos a família dele, não pode haver competição entre nós. Sabe o que o mundo está vendo? Competição. No povo que se chama o nome de Deus. Está matando de vez a nação, gente. Pastores brigando com pastores, igreja brigando com igreja, por poder, por patrimônio, por nome. Brigas na rede social, na internet, coisa feia. Que as pessoas olhem para aquele povo e digam, aquele povo é diferente, que eles cuidam uns dos outros. Eles são ligados um ao outro. Não há competição entre eles. Isso confronta o sistema babilônico, que é de comércio e competição. Para isso é importante que haja um só coração. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Esse texto eu quero ler. Filipenses 2, do 1 ao 8. O que é ter um só coração? Filipenses 2, do 1 ao 8. Portanto, se há algum conforto em Cristo, esse aqui é na Almeida Revista Corrigida, tá, Corina? Se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que haja entre nós o que Paulo chama de entranháveis afetos. Sabe o que é um só coração? É das entranhas, não é uma coisa programada, não é para mostrar para os outros, é que nossas entranhas puxam um para o outro. O apóstolo Paulo falou algumas vezes que ele sentia como se estivesse gerando a igreja, né? Hoje, as dores de parto, esses dias eu estava vendo um artigo que a Patrícia mostrou, de como as células da mãe, né, permanecem, afetam o embrião e permanecem no filho, e células do filho permanecem na mãe. E que por isso a mãe sente diferente do pai, quando o filho está longe, porque é uma ligação de entranhas. Nós, como igreja, somos essa mãe, entende? Temos que ter essa entranha um pelo outro. O que afeta meu irmão tem que me afetar. É disso que Paulo está falando, um só coração.
Ninguém vai fazer nada mais por vanglória, por contenda. Pelo contrário, eu quero sempre considerar o meu irmão superior a mim. Se todos nós tratássemos de verdade, gente, se esse evangelho fosse vivido de fato por nós, se nós considerássemos sempre o outro superior a mim, eu não humilharia ninguém, não afrontaria ninguém. Eu ia sempre tentar olhar num conflito com o meu irmão, o que pode estar causando aquilo naquele meu irmão? Por que meu irmão está reagindo assim? O que está vendo com ele? Por que está sendo tão agressivo comigo? O que está acontecendo no coração dele? Eu ia pensar primeiro nisso, antes de partir para cima para ganhar a briga. Imagina se o mundo vê um grupo de pessoas assim, gente. Ah, pastor, mas assim só Cristo. Sim, só Cristo mesmo. Por isso que é o nome dele. O seu nome agora é Cristo. Você é um cristão, um pequeno Cristo. O seu nome agora é Cristo. É isso que ele espera de mim e de você. Nada menos. Pedro também fala disso. Na primeira carta de Pedro 3,8. Estou quase encerrando, gente, prometo, tá? E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. De novo, está vendo? O mesmo sentimento, nas entranhas. Eu apelo aos irmãos, quando o Senhor fala de um só coração, Ele fala disso também, de quanto o meu coração está voltado para o meu irmão. Não é só que eu vou levar vantagem com isso, minhas entranhas estão ligadas a Ele. Agora, não é só de um sentimento, que a gente fala de sentimentalismo, não. Tem que ter sensibilidade, lógico. Mas é mais do que isso. A palavra coração, no hebraico, na verdade quer dizer o centro das decisões do ser humano. Coração pode significar mente, mas é principalmente o lugar mais central, mais interior do ser humano, que leva ele a tomar decisões. O que mais te impulsiona na vida? Tem que ser o amor ao seu irmão. Então, se isso é o que mais me impulsiona, eu não vou deixar de caminhar com meu irmão só porque ele me tratou mal, ou porque ele não fez um trabalho bem feito, ou porque o culto não foi muito bom, ou porque eu concordo de um ponto na teologia dele. Por favor, isso é muito pequeno para eu romper as relações. Também fala de um só caminho, no versículo 39, um só coração e um só caminho. Se o nosso coração, se o centro das nossas decisões nos une, essa unidade deve ser centrada no mesmo caminho, na mesma conduta. Por isso que ele fala que esse caminho está intrinsecamente ligado ao temor do Senhor, porque eu posso estar unido para o mal também. Olha a Torre de Babel, não foi isso? Todos tinham um só coração, mas para o mal. O mal também se une. Mas que haja uma unidade em Cristo na mesma conduta. Um só coração e um só caminho. É um caminho, é uma jornada. Então, se nós nos comprometemos com isso, assim como Jeremias fez, comprando terras onde ninguém comprava, se nós entendemos que somos o povo que se chama pelo nome dele, se nós nos tornarmos uma família de fato, a família de Deus, vamos acabar, gente, com essas ideias que fomos pegando da Babilônia. Montamos um montinho, não tem time, aqui é família. Ali somos os voluntários, não tem voluntário aqui. Aqui é família. Na família ninguém é voluntário. Na família você serve a família. Você entende isso? Não tem voluntário. Aqui é o voluntário. Temos tantos voluntários. Escola de voluntário, com todo respeito. Mas acabar com esse negócio de voluntário, gente. Igreja não é lugar de voluntário, é lugar de família. Onde eu me comprometo que eu sou da família. Eu não sou voluntário quando tem almoço de família para lavar louça. Eu vou lavar louça porque eu sou da família e é responsabilidade minha. Eu não faço quando eu quero fazer, é minha família. Se não fizer, ninguém vai fazer, vai ficar tudo sujo na pia. Eu tenho que lavar a louça. Já que alguém faz o arroz, o outro faz a maionese, eu lavo a louça. Porque é família. Não é assim, gente? Mas a gente fez isso aqui virar um negócio. Onde tem os empregados, contratados, os servos, que vão servir a vocês, dando um show bonito. Os outros são assistentes, que pagam o show. E alguns voluntários, de vez em quando, fazem alguma coisa. Não, isso aqui é a família de Deus, que se chama pelo nome dele. Amém, irmãos? Se fizermos isso, e fizermos isso com um só coração e um só caminho, com as entranhas envolvidas e com compromisso da mesma conduta em Cristo, de caráter, de santidade, sabe o que vai acontecer? Isso vai tornar esse lugar um lugar seguro. E aí, o versículos 39 a 40, pelo versículo 39 de Jeremias 32 diz o seguinte: olha que coisa linda, gente. Eu lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para que o seu próprio bem, para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos. Versículo 40. Farei com eles uma aliança eterna.
segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, porém meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Vou até o 41. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? Por estarmos em um só caminho, em um só coração, essa bênção não vai ser só para nós, vai alcançar os nossos filhos. E eu creio nisso. Para encerrar de fato agora aqui. Não está diante de vocês uma pessoa perfeita, fica tranquilo que não é mesmo. Quem me conhece mais de perto sabe das minhas imperfeições. Que não é tão fácil que a minha perto de mim, não sou tão bonzinho quanto parece. Tenho os meus problemas. Sou chato, às vezes desorganizado. Minha esposa me suporta há 38 anos porque ela me ama muito. Mas há uma coisa na qual estou empenhado, e isso é verdade, a ser a melhor versão do que eu puder ser na imagem do Pai. Isso é verdadeiro. E eu tenho gastado toda a minha vida nesse empenho, porque eu creio, de fato, que esse trabalho dedicado ao Senhor abençoa as minhas gerações. Eu espero que um dia o Aleph e os netos que eu vou ter lembrem disso. Que eu não... essa menina com quem me casei há 35 anos atrás, há 38 anos namoramos, abrimos mão de muita coisa, é verdade, por dedicar ao Evangelho. Mas aos 58 anos de idade, depois de 35 anos de casado, eu olho para trás e falo, obrigado, Pai, porque valeu a pena tudo que eu fiz até aqui. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Ele não é um déspota. Ele não vai usar você e te espremer ou jogar fora. Ele vai honrar você e os seus filhos. Mas é importante você entender que a sua prioridade é revelar ao mundo quem é o Pai. Quando Israel entendeu isso, Deus abençoou a nação. E ele fala no final dizendo, então, versículos 42 a 44, vão se comprar terras, vão lavrar terras, ou seja, eu vou trazer ordem a esse lugar. Gente, eu olho hoje para fechar agora de fato, vou até fechar o iPad para não ser tentado, que um amigo meu falou uma coisa que é verdade, né? Pastor, quando fala, vou encerrar, depois da 5ª vez que ele encerra, fica tranquilo, né? Só para descontrair, um dia um amigo contou que uma pessoa não crente foi na igreja e não conhecia nada, né? Perguntou, o que significa aquele negócio, o pessoal ficar levantando? É um hábito de levantar para orar. Significa ministério de louvor, o pessoal que canta, tal. Significa fechar os... é um símbolo. E o que significa o negócio que alguns pastores antigamente, quando iam pregar, faziam isso aqui, tirava o relógio, né? Olhava para o relógio para marcar o tempo, né? Para não errar, em patrocínio. O que significa aquilo? O que significa que o pastor tirar o relógio? Não significa nada. Porque ele não vai olhar para aquilo de jeito nenhum. Então, na verdade, a gente atropela mesmo, mas eu estou encerrando, prometo mesmo. Nossa região, especificamente aqui, eu creio que nós estamos em um momento profético como igreja. Nós estamos no centro da cidade, de Mesquita, quando Deus nos direcionou aqui para Rocha Sobrinho. Não, e você que mora em Rocha Sobrinho, por favor, não ouça isso com desdém. Não é da minha parte, por favor, não é mesmo. Mas a gente sabe que essa região estava abandonada realmente. A gente sabe que aqui na frente é um terreno baldio, cheio de bicho morto, não é verdade? Muitas ruas aqui com barricadas em volta da gente. Tudo escuro, não tinha comércio, não tinha nada. Quando a gente veio para cá, quando comprou esse terreno aqui, e que eu decidi trazer a igreja para cá junto com o nosso colégio pastoral, eu ouvi de colegas meus, você está maluco, cara? Você está regredindo. Saiu do centro da cidade para a periferia. Teve 2 pastores que marcaram almoço comigo, preocupados comigo. Algum problema? Algum problema no casamento? Sério? A guia está com dificuldade financeira? Eu falei, não, cara. Estamos só obedecendo a voz de Deus. A gente está indo para lá porque Deus mandou a gente para lá. Não faz sentido, você é meio louco. Tá... E hoje a gente vê de verdade, para a glória do Pai, o que Deus tem feito nessa região aqui. Os condomínios chegando, as empresas chegando, a clínica da família. E eu creio que daqui serão príncipes. Amém, gente? Estava falando isso com o Binho ontem. Às vezes dá a impressão que é pouco que a gente faz, mas que cada criança é do balé, cada criança é do jiu-jitsu. Jorge sabe disso, Jorge? Quantos meninos já foram campeões de jiu-jitsu, Jorge? Mais ou menos, sabe quantos? 3 ou 4 ou mais já foram campeões? Oi? Já foram campeões brasileiros, sul-americanos. Meninos que vieram para cá. Tem criança que está há quanto tempo contigo no jiu-jitsu já, Jorge? Quanto tempo já? Mais tempo assim?
Então, 2021 para 23, 4 anos direto. Crianças estão mudando o comportamento, crianças que eram para estar no tráfico muitas vezes, a verdade é essa, gente. Crianças, que algumas desses crianças do jiu-jitsu, os irmãos já morreram na mão do tráfico. Mesma coisa no balé. É lindo ver essa menina já sonhando em serem bailarinas. Os atendimentos do Levica. Cada movimento desse está apontando para uma mudança real nesse lugar. E nós cremos nisso. Então não desista da sua região, não desista do Brasil. Não tem a ver com o Lula ou Bolsonaro, não é disso que a gente está falando. É que a igreja, se ela tomar o lugar que ela tem que tomar na sociedade, haverá paz e segurança nesse lugar. Quantos creem nisso? Mas também isso vai ser para você e para os seus filhos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nessa hora. Eu quero fazer uma oração específica aqui, irmãos. Tudo começa, então, para um contexto para orarmos agora, a nação de Israel está cercada, a região de Jerusalém, região de Ananote, dentro do cerco, um lugar que não valia nada. Aí Deus avisa a um profeta que está preso por pregar a palavra. Ele não está preso por cometer um crime, ele está preso por falar a verdade. E Deus fala, você vai comprar uma terra em Ananote. Você vai selar essa terra, isso vai ser um sinal, porque naquele lugar que hoje é desprezível, que está sofrendo violência, injustiça social, miséria, vai vir o seu lugar de seguro. As pessoas vão comprar coisas lá, vão comprar imóveis legalizados, vão montar negócio, porque eu vou honrar aquele lugar, sabe por quê? Porque vai ter um povo que se chama pelo meu nome naquele lugar, mas para isso é preciso que você, Jeremias, seja o primeiro a fazer isso. Então, se você, assim como eu, está muito descontente com o que está vendo com o nosso país, com a nossa cidade, com essa região e com a própria igreja, não adianta ficar reclamando. Deus quer que você seja um agente dessa transformação. Como? Entregando todos os seus bens. Não estou falando de... Fica tranquilo, não é uma palavra para fazer oferta para cá agora não, fica tranquilo, tá? Os seus bens não são o seu dinheiro, são seus talentos, seu dom, sua energia, seu tempo. Para quê? Para investir em vidas, em pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho. Alguns Deus vai chamar para serem pastores, inclusive, plantarem igrejas. Outros para apoiarem pastores vão plantar igreja. Mas não para ficar procurando um lugar confortável. Nada contra ser um lugar confortável. A gente está querendo comprar cadeiras melhores. Não estou sendo nenhum louco com isso aqui, mas não vai ficar procurando. Você vai procurar assim, onde o Senhor quer que eu vá, para que eu sirva no teu reino, fazendo parte de uma transformação. Pode ser uma igreja com 5.000 pessoas, com 10.000 pessoas ou com 5 pessoas. Mas eu quero estar ali para ser um instrumento de transformação. Eu quero envolver minha vida. Mas você vai dizer, Silfarney, só que eu cansei disso. Eu gastei muito tempo, Silfarney, cuidando de estruturas. E os reis desse tempo, das igrejas, me massacraram. Pois bem, a palavra de Deus para você hoje é: não acabou a sua história. Então, alguém entre nós aqui diz, olha, eu quero me comprometer com esse processo. Eu vou entregar o melhor de mim para o reino dele. Se o Senhor quiser me levantar como pastor, como líder, eu vou, de fato, eu tenho consciência que até hoje eu estou me poupando. Mas eu quero me comprometer a investir tudo que eu tenho e sou para transformar esse lugar no lugar de paz e segurança como filho de Deus. Você é essa pessoa? Você vem aqui à frente, quero orar junto contigo desse comprometimento no reino. Se você diz, olha, eu tenho consciência que eu não estava, mas eu estou querendo me comprometer. Eu vou pagar o preço, mesmo que eu não seja percebido por ninguém, mesmo que os reis desse tempo me sequem, me prendam, tentem calar minha voz, mas eu vou investir o meu tempo. Eu vou gastar meu tempo, vou gastar minha energia para que esse lugar se transforme em um lugar de paz e segurança. Eu vou gastar tudo que eu tenho no reino dele, eu vou me envolver no reino dele, eu vou gastar minha energia cuidando de gente. Mesmo que aparentemente seja perda de tempo. Mesmo que apareça perda de tempo. Mas eu vou gastar tudo que eu tenho no reino dele. Eu não quero só assistir culto. Eu não quero só assistir espetáculo. Eu quero ser parte ativa dessa transformação. Pai, aqui estão pessoas que dizem sim a essa palavra. Assim como Jeremias, nós recebemos uma palavra do Senhor. A palavra foi para Jeremias: teu primo vai te procurar e te oferecer uma terra em Ananote. Compre.
Invista seu dinheiro, lave a escritura e guarde em vaso de barro, porque os teus filhos não saberão dessa história. Eu quero declarar que algumas dessas pessoas aqui vão ser desafiadas pelo Espírito Santo a se comprometerem em questões específicas do ministério, Senhor. Eles vão ser desafiados a investir em lugares que ninguém quer investir. Seu tempo, sua energia, na vida de pessoas. Mas eles vão dizer sim para isso, Senhor. E vão se comprometer, lavrando a escritura, assumindo o compromisso, embaixo de autoridades de lideranças espirituais. E vão se comprometer a não poupar mais sua energia, nem poupar mais os seus dons, mas vão se gastar plenamente no cumprimento dessa missão. Nós os abençoamos assim com essa palavra e os liberamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor para a vida desses irmãos que estão aqui na frente? Um segundo e último convite para orarmos agora. Alguém que, além de não estar cumprindo plenamente o propósito, tem consciência. Sabe de uma coisa, Sr. Farney? Eu não somente não estou cumprindo esse propósito, como eu me afastei totalmente do caminho do Senhor. Me afastei da comunhão do corpo de Cristo. Não caminho mais entre os irmãos. Eu estou guiando a minha própria vida como eu bem quero guiar. Mas hoje eu quero assumir minha posição no corpo de Cristo. Eu quero confessar Jesus como Senhor da minha vida, entregar a Ele a minha vida. Já quero fazer isso dizendo: Senhor, eu estou entrando aqui para te servir e para servir o teu reino. Alguém afastado da casa do Pai, alguém que nunca tomou a decisão firme de se comprometer e quer fazer isso hoje, se quer, levante a sua mão para que eu possa orar por vocês. Eu quero voltar para a casa do Pai hoje. Eu quero me comprometer com o reino de Deus. Eu quero assumir meu compromisso como filho de Deus. Eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida e entregar minha vida para servi-lo. Alguém que disse sim a esse convite hoje, que estava afastado? Alguém? Não há ninguém? Então, se não há ninguém afastado, eu creio que todos são de casa. Então, se todos são de casa, que essa palavra alimente seu coração. Você pode dizer amém? Ainda em pé, pastores, por favor, aqui na frente. Vamos preparar os elementos da ceia. Vamos servir a ceia do Senhor agora. Vamos orar pelos elementos da ceia. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue. E Paulo encerra dizendo: todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia do Senhor é o símbolo do que tem que ser a nossa vida. Uma vida de partilha, de entrega, de doação. Pai, queremos consagrar ao Senhor esses elementos, o pão e o vinho, que simbolizam teu corpo e teu sangue, sacrificado na cruz do Calvário por nós. E que agora, ao assumirmos essa comunhão, nos entendemos como teu corpo na terra, cumprindo o papel de servir os irmãos. Abençoa-nos nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Podem sentar. Nossos diáconos vão entregar os elementos. Aguardem para que todos participemos juntos. Se você ainda não é batizado nas águas, nossa orientação é que você aguarde se batizar primeiro, para depois participar, para que faça isso com entendimento e com discernimento. Amém? Vamos aguardar, receber os elementos e aguardem para que todos participemos juntos. Longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi
escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. Todos receberam? Alguém ficou sem receber os elementos? Todos receberam? Olá, Sandrinho, a paz. Bom vê-lo aqui. Deus. Separe o pão. Se puder separá-lo dentro da próprio recipiente, sem pegar na mão, porque a gente quer fazer uma troca agora. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Então, antes de comermos o pão, ele falou: façam isso em memória de mim. O que ele quer dizer? Assim como eu parti o meu corpo por vocês, façam isso pelo seu irmão. Então, o pão simboliza o corpo, que simboliza a nossa vida. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: assim como eu dei a minha vida por vocês, deem a vida pelos seus irmãos. E João, na sua carta, diz, em 1 João 3,16, que a prova que amamos nossos irmãos é quando somos capazes de dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, dar a vida pelo irmão não é só morrer no lugar dele, é dar o melhor de você, cuidar do seu irmão. Então, diga para quem está do seu lado assim: eu ofereço minha vida para cuidar de você. Fala para o irmão que está do seu lado, amém? Mereço minha vida para cuidar de você, meu irmão. Mereço minha vida para cuidar de você também, em nome de Jesus. Mereço minha vida para cuidar de você, em nome de Jesus. Agora, levante o pão comigo. Levante o pão comigo agora, amém? Levante o pão, diga assim comigo assim: Senhor Jesus, eu me comprometo a ser teu corpo e me oferecer pelos meus irmãos. Comamos todos do pão. Não abra o cálice ainda, por favor. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue.
O sangue de Jesus nos fez ser aquilo que o profeta Jeremias falou. O povo dele, o povo que se chama pelo seu nome. Sermos sua família. Diga assim para quem está do seu lado assim, ó. Eu sou seu irmão, sabia? Fala para ele. E fala para ele assim, ó. Sabe para ele assim, ó. Sabe por que eu sou seu irmão? Responde assim, porque o Pai quis que fosse assim. O seu sangue nos tornou irmãos. Então quero que você agora troque o seu cálice com algumas pessoas. Sai andando na igreja, procura pessoas e troque. E se tiver alguém sem cálice, abraça essa pessoa e fala, nós somos irmãos. Mesmo que você hoje não participe da comunhão, nós somos irmãos. Amém? Amém, amém, amém. Rafinha, estou aliança contigo. Rafinha, Samara, temos aliança no Senhor. Sandrinho, temos aliança em Cristo no Senhor, amém? Amor. Levante seu cálice agora comigo. Amém? Para onde você está aí mesmo? Pode parar nos corredores aí. Para no corredor mesmo onde você está aí. Deixa essa desordem assim mesmo. Um pouquinho só. Essa desordem é de fato a ordem de Deus, tá certo? Que não estamos presos a nenhum espaço. Levante seu cálice comigo. Aliança contigo, Sandrinho. Te amo, meu irmão. Bom ter você de volta aqui, viu, cara? Bom demais te ver aqui hoje, viu? Que feliz. Levante seu cálice comigo e diga assim, ó. Pelo teu sangue, somos um. Um só coração e um só caminho. Bebamos todos do cálice. Obrigado, Senhor, por essa manhã linda, Pai. Te louvamos pela comunhão do corpo de Cristo nessa manhã, Pai. Obrigado pela amizade, pelos vínculos. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa manhã, meus irmãos. Glória a Deus. Ainda em pé, se encerrarmos assim mesmo, só volte o seu lugar em pé. Quero chamar aqui na frente você que essa semana fez aniversário, amém? De segunda-feira, aliás, semana passada não oramos, né? Então, na verdade, desde o dia 27 de dezembro para cá, você fez aniversário? Se fez, vem aqui na frente. Ou de casamento. Do dia 27 de dezembro para até hoje. Eu sei que a gente fica animado, quer se falar, é bom demais, mas vamos encerrar já agora. Não vai embora agora não, vamos só ter a oração final. Quem fez aniversário do dia 27 de dezembro até hoje, o aniversário de casamento também, vem aqui na frente, amém? Amém? Dudu foi dia.
Muita gente no final do ano foi abençoada, você é abençoado hoje. Casamento? Quantos anos já? 8 anos já? Olha aí que bênção. E você, tudo bem, cara? Você está quantos anos, você? Quantos anos? Fala 2. Vou fazer 3 agora em fevereiro. Grande demais. Amém. Pastor Aldo, por favor, orar pelos irmãos aqui. Estamos aqui para orar. Abençoar nossos aniversariantes e já encerrar o culto em oração também. Tem só um aniversário de casamento aqui de 8 anos de casado. Restante aniversário de vida. Abençoa os irmãos e nos despede embaixo da bênção. Senhor, muito obrigado, Pai. Te damos graças por o Senhor sempre renovar, ó Deus, as nossas alianças de casamento. Te pedimos que o Senhor dê força, Senhor, para caminharmos mais e mais, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, te damos graças, Senhor, por cada irmão aqui, Senhor, que está fazendo aniversário. Senhor, em nome de Jesus, nós depositamos sobre a vida deles, Senhor, a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, que os Teus filhos possam caminhar contigo, ó Deus, com cada vez mais vigor, ó Deus, com cada vez mais saúde, Senhor, e mais energia, Senhor. Ao contrário do que de repente seria, porque a idade vai avançando, mas que seja o contrário, Senhor. À medida que eles forem avançando em idade, que eles possam cada vez mais ter mais vigor, ó Deus, para caminhar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, abençoamos eles com a Tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os irmãos. Vão em paz, irmãos. Tenham uma boa semana. Feliz Ano Novo!